Vamos vendo agora. Lá também, uma curiosidade, está a fonte de Eliseu. O que é a fonte de Eliseu? Esse episódio aqui está registrado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Quando Elias foi arrebatado ao céu, Eliseu ficou em seu lugar. E os profetas, os alunos, queriam procurar Elias onde estava. E procuraram por um certo tempo e não acharam, certeza, porque havia sido arrebatado. Quando voltaram para a cidade, conversando com Eliseu, disseram: olha, a cidade é boa, mas as águas são amargas. Eliseu, então, pegou uma porção de sal, jogou na água, no rio, e purificou as águas. Por isso, a fonte de Eliseu. Agora, falando aqui da mensagem, texto que nós escolhemos, qual é o objetivo aqui desta mensagem? Primeiro, a persistência. Hoje ouvimos bastante sobre oração, sobre gratidão. Tudo isso estava aqui nos prenúncios desse culto, no louvor, na mensagem do louvor, mesmo o presbítero Ismael, quando fez a liturgia. Falou muito de fé, falou muito de persistência no Senhor. Então, a persistência, a fé e o impacto causado na vida das pessoas. Mas o que estava acontecendo aqui neste texto, exatamente neste local aqui? Quando estivemos lá em Israel, pela graça de Deus, estava junto com o nosso guia lá em Jericó, e ele mostrando aqui o local. Falou: olha, neste local aqui circulou uma notícia de que viria um rabino aqui no dia seguinte. Então, no dia seguinte, o que aconteceu? O povo se aglomerou na entrada da cidade. E, por sua vez, um local, uma via só. Então, o povo se aglomerou ali. Então, havia uma expectativa para a chegada de Jesus. Por que essa expectativa? Porque havia uma expectativa também na segunda vinda ou primeira vinda. Porque os judeus não criam em Jesus. Eles aguardavam ainda a primeira vinda. Mas Jesus já estava pregando o Evangelho. Já anunciava a boa nova. E sabe quem era o rabino? O rabino era Jesus. E o povo aglomerou na via onde iria passar. Única entrada. No meio do povo estavam os curiosos, estavam os necessitados, e dentre eles estava lá Zaqueu, uma pessoa conhecida aqui do Evangelho. Zaqueu era de baixa estatura, cobrador de impostos, que também queria ver Jesus e precisou subir em uma árvore. Mas, em seguida, vamos ver. Um pouco mais afastado estava Bartimeu, o cego, filho de Timeu, nome pelo qual conhecido, assentado à beira do caminho e mendigava. Quantas vezes nós já vimos pessoas assim, assentadas à beira do caminho? E às vezes nós não damos muito atenção, mas se você começar a pensar e colocar no lugar dele, o que passa na cabeça daquelas pessoas? Então, veja só, nesse caso aqui, há muito tempo eu ouvi uma mensagem sobre esse texto, e o pastor dizia que o cego de Jericó era um cego inteligente. Mas eu acrescento um pouco mais.
era um cego de fé. Ele tinha uma esperança. E essa esperança deve estar em nossos corações. Nós temos que ter esperança. Esperar em Deus. Assim, esse cego, não sabemos mais detalhes sobre ele, mas pelo contexto a gente vai percebendo isso. E nós já sentimos assim, sozinho, sem esperança, perdido e angustiado. A Bíblia diz que num caso como este, olha, Salmo 5, versículo 3 diz: de manhã faço a minha oração e fico esperando. O que nós ficamos esperando quando nós fazemos a oração de manhã? Gente, ficamos esperando a resposta de Deus. Calculo que esse cego sempre orava, pedindo uma mudança na vida dele. Bartimeu tinha um espinho na carne, era cego. O texto diz que Jesus estava saindo da cidade. Lemos o texto. Mas os outros apóstolos, Mateus diz que eram 2 cegos. Lucas diz que estavam chegando em Jericó. Mas o importante é que retrata aqui o cego. Pode ser 2, ou se foi um, seria o mais importante aí no caso. Não que um era melhor que o outro, mas talvez pela atitude. Quando o cego ouviu dizer que era Jesus, percebendo o movimento, começou a dizer e clamar: Jesus, filho de Davi. Creio que foi mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Olha o clamor desse cego. O fato de ele dizer filho de Davi mostra que ele já conhecia Jesus. Conhecia de ouvir dizer sua identidade, sua procedência, milagres que fazia e a família da sua descendência. Conhecia Jesus de ouvir dizer sua origem, sua criação e sabia que Jesus poderia curá-lo. Ele tinha essa consciência no coração dele. Aí, vendo que Jesus se aproximava, a necessidade dele, olha o que passou na mente do cego. Ele ocorreu ali uma reviravolta na vida de Bartimeu. Sabia que era a última chance de mudança de vida. E essa mudança estava, naquele momento, em Jesus, que ora passava naquele instante. O cego fez um clamor persistente. Começou a clamar em voz alta. Mais uma vez, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo que estava junto com Jesus, discípulos, o povo em si, tentou acalmar o cego, repreendê-lo. Por quê? Por causa do vexame que estava ocorrendo naquela hora. Jesus passando, ia chegando, e aquele homem gritando. Mas não foi o povo que impediu. Ele começou a clamar mais e mais em voz alta. Ele exerceu aqui, a palavra de Deus está lá em Jeremias 33:3. Clama a mim que te responderei. Veja só, isso faz parte da vida da pessoa. Clamar a Deus. E a Bíblia nos chama para isso. No versículo 49 do texto que lemos, diz que Jesus parou. Olha,
aquele povo passando, Jesus ali com eles, chegou diante, paralelo ao cego, Jesus parou a multidão. Movido por compaixão, deu atenção ao cego. Olha, essa é uma expressão muito importante para nós. Assim como ele teve compaixão do cego, ele tem compaixão de nós. Assim como ele compadeceu de outros, da viúva de Naim. Eu refiro aqui a viúva de Naim, por quê? Porque há algo interessante aqui em relação também em relação à figura de Naim. Jesus estava em Cafarnaum, momentos antes, capítulo anterior, ele curou o servo do centurião, e o texto diz, no finalzinho ali, diz que em seguida, ou logo depois, ele foi para Naim, cidade de Naim. Mas o interessante que eu quero frisar é que comentadores dizem, de Cafarnaum a Naim, lá tem 50 quilômetros. E a tradição diz que o enterro seria por volta das 10 horas da manhã. Então, calcula. Jesus não falou para ninguém que ia curar, ia ressuscitar o filho dela, da viúva. Mas diz que foram para Naim. Se logo depois do dia, certamente Jesus caminhou a noite toda. 50 quilômetros num caminho, porque não é estrada. Ou se é estrada, mas mesmo assim, estrada difícil. E chegou lá justamente na hora do enterro. E o texto diz que ele interrompeu o féretro, o enterro. Colocou a mão no ombro daquela mulher que cabisbaixa, talvez com lenço na cabeça, e diz: não chores. É isso que Jesus faz para nós. Não chores. E outros que receberam bênção do Senhor. O leproso disse: se queres, pode curar. Lógico que Jesus quer, curou o leproso. Agora, a fé. Isso que nós refletimos. A fé mandou Jesus chamá-lo. Vem. Olha que palavra interessante. Vem. Lembra daquele texto de Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro falou: Senhor, se és tu, manda que eu vá até aí. Ele falou: vem. Pedro foi, mas aí deu como diz, esqueceu que estava. Isso é, a gente está dizendo aqui. Mas ele olhou para as águas e começou a afundar. E Jesus então tomou pela mão. Mas Jesus disse para nós: vem. Sabe por quê? Lá em Mateus 11, 28 a 31 diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, subjugados, carregados, eu vos aliviarei. Então ele diz para nós também: vinde a mim. No versículo 50, diz lá: chamaram o cego. Quando chamaram, ele levantou-se depressa, deixou a capa esmoladora e tomou a decisão de mudança. Deixar a capa, meus amados, tem um significado muito grande. Deixar a capa, o comentarista diz que deixou o pecado. Ele deixou a capa porque não precisava mais dela. Ele já tinha certeza que Jesus ia curá-lo. Mas aquela capa servia para ele. Aquela capa
usavam a capa como que era uma autorização do governo para poder esmolar. Além desse direito, ele também, lógico, cobria o frio, chuva. Então a capa era importante para ele nesse sentido. Mas agora haveria uma mudança de vida. Tudo iria mudar. Então deixou a capa. Não ia precisar mais dela. Mas o que é importante aqui? A fé. No versículo 51, Jesus diz a ele: que queres que eu te faça? Você já pensou? Aqui conhecemos todo mundo, olhamos aqui, vemos este, vemos aquele, conhecido nosso, mas dentro de casa ou dentro do seu eu, só a pessoa sabe. Só Jesus pode resolver o problema. Que queres que eu te faça? Então ele pergunta para nós, para você que está ouvindo, deixou a sua casa, o pastor está de férias, mas veio aqui para ouvir. Com certeza você vai sair daqui edificado. O que você quer que Jesus lhe faça? Esta é uma pergunta que Jesus nos faz para mim, faz para você. Nesse tempo, eu gosto de usar essa expressão, neste tempo que se chama hoje, que se chama agora. Quando levantamos de manhã, um novo dia, um novo tempo. O que Jesus pode fazer por mim? O que eu posso fazer por Jesus? Então está aqui, olha, pensar, meditar e refletir. O que queres que eu te faça? Em Romanos capítulo 4, versículo 7, está escrito lá, que Deus chama as coisas que não são como já se fossem. E nesse sentido aqui, para ilustrar isso, lembramos da ressurreição de Lázaro. 4 dias já morto, situação difícil, mas Jesus pediram para tirar a pedra e chamou Lázaro de volta. Lázaro, vem para fora. Jesus recolocou a vida em Lázaro. Ele põe a vida diante de nós. Gente, não há impossível. Nós é que às vezes deixamos de pedir. Nós às vezes deixamos de clamar. Sofremos calado. Não é murmurar, mas é clamar. É clamar mesmo. Clamar com força, com fé. Jesus, tem misericórdia de mim. Qual foi a resposta do cego? Que eu tenha vista, disse o cego, que eu possa ver. Então o cego de Jericó, Bartimeu, queria ver e queria viver. Pela atitude dele, do modo que ele levantou, deixou a capa, ele queria uma vida contínua agora. Imaginava isso e teve. Que eu tenha visto. Agora, a visão da fé para nós. Qual é a visão da fé que nós precisamos ter? Quais as características da visão da fé? A visão da fé é a capacidade de enxergar além do que é visível fisicamente, crendo e confiando em realidades espirituais ou no futuro. É um pilar da nossa fé. Mas as características, são 5 características. Eu só vou citar aqui as características. Percepção espiritual. O cego, ele tinha essa percepção
só por causa da fé. Confiança e esperança. Naquele momento que Jesus mandou chamá-lo, ele demonstrou a confiança em Jesus. Ele saiu, foi depressa ter com Jesus. Como já falamos, ele tinha uma esperança de que Jesus poderia curá-lo. Ele estava ansioso. Por quê? Porque desde o dia anterior, porque Jesus passou a noite lá em Jericó, foi lá com Zaqueu. E no outro dia que foi saindo, que atendeu o cego. Então o cego já estava esperando desde o dia anterior e talvez bem antes, esperar por essa oportunidade. Então a fé versus ceticismo. Situação do cego naquela hora. Será que ele pode curar? Tudo isso passa na mente da pessoa. Mas temos que vencer isso, é um ceticismo que diminui a nossa fé, se deixarmos levar por isso, que é o que o inimigo quer. E a revelação. Em muitas tradições, a fé é vista como uma maneira pelo qual verdades divinas são reveladas para nós. E a ação. A fé, especialmente no cristianismo, é vista não apenas como crença, mas como também algo que influencia a pessoa. Mas aí, no versículo 52, vem a cura. O importante do texto aqui. Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Sabe, amado? Você que está com a cabeça baixa aí, mas uma coisa que me chama a atenção aqui, não só aqui nesse texto, mas em outros casos que Jesus fala isso, a tua fé te salvou. Como está a nossa fé? Eu sei que se você deixou a tua casa e veio aqui, é porque tem fé. Temos fé, somos crentes. Então é isso, olha. Não vamos ficar longe disso. A tua fé te salvou. A fé é o único meio de receber a bênção de Deus. Em Lucas 5, 18 e 19, trata-se da história daquele, não é história, o relato do paralítico, que não podia andar, não podia entrar na casa. Então o que fizeram? 4 puseram ele numa cama e transportaram por cima da casa. Aí Jesus diz, olha, vendo a fé deles, curou. Não falou dele, falou deles. Vendo a fé deles. Então Jesus viu a fé deles. Fazer aquela situação para poder ir lá onde estava Jesus, entrar na sala. Era o único meio. Que o povo, uns que ajudam, outros que não ajudam. Estavam atrapalhando ali a entrada da porta. Aglomeração. Mas Bartimeu era cego fisicamente, mas havia fé em seu coração. Recebeu o milagre. Ele agiu, gritou, incomodou. Jesus parou e atendeu o cego. É o que ocorre com muita gente ao nosso redor. Enxergam fisicamente, mas são cegos espiritualmente. Falta isso que nós falamos, visão da fé. Bartimeu poderia ter ouvido Jesus passar, ficado quieto, pensando sempre que tudo estava acabado e que para ele não haveria mais jeito. E o povo em si quer isso, não tem mais jeito. Mas tem. Tem jeito, em tudo tem jeito, só não pela morte, só Deus. Mas não perdeu aquela oportunidade e exerceu a fé. Então nós temos que crer que Jesus pode mudar a nossa vida, como também mudou
a minha vida em particular, sei que mudou a vida de muitos aqui, e de muitos. Não se dê por vencido, não perca a oportunidade, não fique pensando, não fique, vou, não vou, mas vai. É melhor fazer, melhor ir do que não ir. Às vezes é difícil chegar até Jesus. Veja aquele paralítico, o que aquelas pessoas precisaram fazer. Veja o cego, como foi difícil, um tempo na vida do cego, encontrou com Jesus. Caso que estão meditando, uma oportunidade que não podia ser perdida. Esperava por Jesus desde o dia anterior, talvez bem antes. O que queres que eu te faça? Esta é a pergunta que está na nossa mente. E vamos crer e exercer a fé. E por último, concluindo já a gratidão. No versículo 52, diz, e logo viu e seguiu Jesus. O impacto dos milagres na vida das pessoas, a manifestação do seu poder é muito grande. A pessoa muda o foco, a pessoa muda o alvo, muda o rumo, passa a ver as coisas de uma outra maneira. Em 1 Coríntios 2, versículo 14, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Olha, muita gente lá naquela época via os milagres de Jesus, não cria e denunciavam ele ainda, sendo que o milagre estava ali, ocorrendo à vista de todos. O próprio cego, o gadareno, a mulher samaritana e outros, são um exemplo de superação. O gadareno, após a expulsão dos espíritos, ele seguiu Jesus. Jesus mandou que ele voltasse à cidade e anunciasse. A mulher samaritana anunciou Jesus para aquela multidão na cidade, e outros fizeram isso. Mas nós temos que crer que Jesus está conosco. Jesus não é um Deus ausente. O crente fiel. Somos um crente fiel? Somos crentes fiéis? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Isso está lá no Salmo 101, versículo 6. Deus procura os fiéis. Deus enviou Jesus para nos trazer a boa nova. Na cruz ele diz, tudo está consumado. Agora é com cada um de nós. Jesus venceu, pagou o preço. Todo aquilo que a Bíblia diz, foi pregado ali. Então ele diz, tudo isso está consumado. Agora é com você. A vida com Jesus é sempre agora. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Que você pense nesse milagre aqui do cego de Jericó e muitos outros milagres que tenham ocorrido, mesmo nas nossas vidas, para que nós possamos valorizar a vida. O cego valorizou a vida. Jesus valorizou a vida, dando vida ao filho da viúva de Naim, na ressurreição de Lázaro e de muitos outros. Como nós dissemos, Jesus coloca a vida diante de nós. Que o Senhor esteja abençoando cada um de nós. Vamos orar. Ó Pai, obrigado por essa mensagem, pela palavra que lemos, pela meditação. Agora, Deus,
seja com cada um de nós, com aqueles que estão aqui, que participaram, sendo fortalecido, edificado por essa palavra, pelo teu poder e graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.